um delegado de polícia que é o presidente da FUNAI. Isso é um afronto às comunidades indígenas, é um afronto à sociedade brasileira, não é? Hoje nós temos uma instituição chamada FUNAI que ela não opera em prol das comunidades indígenas, é uma instituição de proteção do agronegócio brasileiro. Então, com o desmonte desses filtros de penetração no território indígena, hoje fica fácil penetrar no território indígena. Com o desmonte da proteção dos parques, dos grandes parques nacionais da Amazônia, porque nós temos quase 26% do território amazônico, que são territórios indígenas, como você disse, Raul, protegidos por lei. A Constituição brasileira protege esses territórios e nós não estamos protegendo. Nós estamos desonrando a nossa Constituição. E nós temos em torno de 27,5% do território amazônico que são parques nacionais, são áreas de preservação, são entidades que pertencem à União, que pertencem a nós todos brasileiros e que são unidades protegidas por lei, que o ICMBio, que era responsável por isso, o IBAMA, que foi um dos grandes criadores desses espaços, e o IBAMA também foi desmontado. Então, nós assistimos, com a chegada do presidente Bolsonaro no poder, uma desestruturação do ecossistema amazônico, das comunidades indígenas, e hoje facilitou a invasão, a penetração. Então, quando a Valéria fala dos casos de Covid chegando, o caso de Covid está chegando pelos vários agentes que vêm na Amazonas, que trabalham hoje pela falta do nosso departamento de saúde, que não é regido por um técnico de saúde, hoje ele é regido por um militar, que os militares são fantásticos na Organização de Defesa do Território Nacional, mas eles não foram feitos para ser ministros da saúde. Nós precisamos de um quadro de saúde especializado para ser um ministro de saúde, para entender de saúde, não é? Então, hoje, nós não temos uma verdadeira proteção dessas comunidades indígenas. Olha... Tem visto isso, Sebastião? Hein? Visão internacional, isso está claro fora do país? Como que... Está muito claro. Olha, hoje está havendo uma repercussão graças às organizações indígenas, como a COIAB e outras, que estão levando a um sistema de informação planetário sobre o que está acontecendo com as comunidades indígenas no Brasil. A gente pode falar, sim, a Valéria falou há pouco, e a gente pode falar, sim, de genocídio, porque é do conhecimento das autoridades brasileiras, as autoridades médicas, as autoridades políticas, as autoridades do executivo, do legislativo, do judiciário, de que essas comunidades não têm proteção imunológica contra doenças vindas de fora. A gente sabe muito bem, os cientistas hoje sabem que na época da descoberta do Brasil, o território amazônico era ocupado por entre 4 e 5 milhões de indígenas. Hoje, o número de indígenas vivendo na área rural da Amazonas é um pouco mais de 300 mil. E esses indígenas desapareceram todos por enfermidade de contato. Então, é sabido que eles não têm a defesa imunológica. E nós, não defendendo essas comunidades, nós estamos permitindo que elas sejam invadidas no momento atual por pessoas de fora, por estrangeiros às comunidades, por garimpeiros, por madeireiros, por seitas religiosas que estão penetrando nesse território e estão levando o Covid a uma profundidade. O Covid-19 uma grande profundidade dentro das comunidades. Então, nós temos um risco de extinção. E nas comunidades internacionais, nos países do mundo, hoje estão altamente informados e está começando a haver uma corrente de reação planetária de defesa das comunidades indígenas da Amazônia, principalmente da Amazônia brasileira. Então, você lembra que o ano passado, no mês de julho, agosto, houve uma reação internacional incrível sobre os incêndios na Amazônia. Esse ano começa a ver sobre a proteção das comunidades indígenas, sobre o descaso do governo brasileiro em direção às comunidades indígenas. Então, eu fico feliz de participar aqui com vocês, com a Valéria, que é representante
uma enorme organização indígena, talvez a maior da América Latina, com o nível de informação dela, com vocês do WWF, que nós já trabalhamos muito, porque nós temos uma instituição ambiental no Vale do Rio Doce, nós estamos replantando um grande pedaço da Mata Atlântica no espaço que foi a fazenda dos meus pais, que nós transformamos numa reserva nacional, uma reserva particular do patrimônio nacional. Hoje é território da natureza, nós doamos essa propriedade, nós já plantamos 2.700.000 árvores. Estamos no processo agora de plantar mais 1 milhão de árvores nos próximos 8 anos e trabalhamos com a nossa comunidade no entorno. Então, trabalhamos muito com vocês, principalmente a WWF da Alemanha, que nos ajuda na captação de recursos fora do Brasil para esse projeto de Mata Atlântica. Então, é um prazer estar aqui e vou parar de falar para a gente poder, talvez, começar a entrar numa pequena discussão. Bate-papo agora, então. Te agradeço, Sebastião. Quer dizer que é um orgulho trabalhar com o Instituto Terra, né, lá em Minas. É um trabalho, para quem não conhece, recomendo fortemente que busque na internet. É um trabalho belíssimo, né, de uma recuperação de uma área que estava altamente degradada. É uma história linda. E hoje é possível passar ao meio-dia lá e ficar na sombra, né? Então, isso é uma coisa incrível, áreas gigantes sendo restauradas, e é isso que a gente quer evitar que aconteça na Amazônia, não é? Ou seja, a gente não precisa repetir o que a gente fez na Mata Atlântica, justamente a gente está tentando mudar um pouco o passo da nossa civilização para conseguir conviver melhor, né, com a floresta, conviver melhor, né, com os recursos naturais, né, como os povos indígenas vêm fazendo. Acho que isso é o mais importante para todos nós, o que me inspira a trabalhar com os índios, é ver que nós já temos modelos que funcionam, já temos modelos que estão há milênios, né? Pelo menos há 15 mil anos na Amazônia, vivendo de forma não só harmônica, como melhorando o ambiente onde eles estão, né? Nós temos aí várias florestas hoje, pesquisas mostrando que são florestas, inclusive, plantadas pelas pessoas, né? Plantadas pelos índios, são florestas antropogênicas, ou seja, não são destruidores, mas essa forma de lidar com a floresta é uma forma que melhora. Eu queria chamar a Valéria um pouquinho. Valéria, eu queria que você falasse um pouco o que a COIAB vem fazendo atualmente para fazer uma resposta, para dar uma resposta à Covid. Eu sei que a COIAB tem um trabalho grande, né, junto às comunidades indígenas, sobretudo diante dessa situação que o Sebastião colocou, e você colocou muito bem também, de que o Estado brasileiro vem atuando de forma quase que negligente, né, em relação à saúde como um todo, a essa pandemia como um todo, e nas terras indígenas, nas aldeias indígenas, não tem sido diferente. Eu sei que a COIAB vem trabalhando para tentar minimizar esse impacto e tudo mais. Queria falar um pouco o que vocês vêm fazendo e, sobretudo, como que nós e como que os internautas que estão nos seguindo podem ajudar? Certo, pois é. A gente, logo que começou a registrar os primeiros casos, para nós foi muito forte, né? A gente sentiu já essa falta de compromisso com a vida mesmo. Ela realmente foi colocada, a Covid trouxe isso para a gente muito forte, né? Então, a gente teve que assumir esse processo já, de uma ação dentro da COIAB. Construímos o plano, dialogando com as nossas organizações que fazem parte da rede, construímos essa proposição das ações de forma articulada para atender às necessidades. Nesse primeiro momento, a importância da manutenção do isolamento social, né, nos territórios. A gente trabalhou muito essa parte com a informação, né, fazendo a tradução das informações para as línguas indígenas, né? Então, foi o primeiro passo. Mas é muito nessa perspectiva da prevenção, a articulação dos nossos parceiros, todos, né, que, com a situação colocada, de imediato a gente falou, a nossa prioridade agora é tratar das vidas, pela valorização dessas vidas. Então, a gente tem que rever os nossos planos, que estamos desenvolvendo junto, inclusive com os parceiros, como vocês da WWF, né? A gente redimensionar as nossas ações para esforço do apoio aos povos indígenas nos seus territórios, com a questão da garantia, então, das cestas básicas,
a compra de EPIs, né, para mandar para esses diversos territórios. Então, a gente está assim, nesse processo muito imerso para que essa ação chegue. Ao mesmo tempo, tentando fazer o diálogo do trabalho de construção com os órgãos governamentais responsáveis. Essa tem sido muito difícil, porque não há uma abertura, né? E a gente, como movimento indígena, como o COIAB, como a PIB, a gente não é reconhecido como essa organização. Do contrário, ainda é deslegitimado, né? Há um processo também de desconstrução em relação à nossa forma de organização, às nossas organizações, né? No meio dessa pandemia, a gente ainda tem que, antes disso, lidar com isso, mas ela é muito presente. Então, a gente vê a falta de diálogo, né? Não há um processo de construção de uma perspectiva de diálogo, não existe isso com o Estado hoje, né? Então, a gente está fazendo o nosso trabalho, porque somos indígenas, fazemos parte desses territórios. Ninguém pode dizer para a gente que a gente não pode fazer. Estamos aí nesse trabalho imenso para tentar ajudar os nossos parentes e a preservar essas vidas dos nossos territórios, né? Ao mesmo tempo que a gente agora, né, a gente começa a ver que a questão da preservação, dos cuidados, da prevenção, essa fase parece que passou. Nós hoje, na Amazônia, estamos necessitando de atendimento. De atendimento. Nossos parentes estão morrendo. Essa doença chegou nos territórios, assim, né? E a gente não tem... quando a CESAI falava que ela fala que ela é responsável pela manutenção, a realização do trabalho dentro dos territórios indígenas, quando a doença agora está lá, vitimando vários povos indígenas dentro dos seus territórios. Alto Rio Negro, já morreram mais pelos nossos dados aqui no Alto Rio Negro, nós já temos um óbito só um momentinho, registrado nos nossos dados de 12, só no Alto Rio Negro, né? Fora mais de 100 infectados, né? Quais são as ações que estão sendo realizadas dentro do território? As ações que estão sendo realizadas lá com muita pressão, inclusive da nossa organização de base, que é a FOIRN, para colocar, para juntar, né? De dizer quais são os caminhos, né? Coisa que a gente não está conseguindo fazer em relação a todo esse processo com os distritos sanitários, né? Que virou um espaço para gente burocrático. Mexeu, é só papel. Porque está na normativa tal, está né? É o que a gente tem visto acompanhado. E os cuidados mesmo. Está chegando. Os nossos parentes, as nossas lideranças estão morrendo na região dos Mundurucus, muito forte agora, né? Nos territórios Caiapó, no território do Xicrim, no oeste do Pará, a gente, Suruí, nossa, a gente, assim, é desesperador a gente acompanhar isso e ver que não houve um planejamento, que não houve um direcionamento de ações, né? E aí é nesse sentido que a gente fala, é um desafio para a gente, porque nesse momento a gente precisa cuidar dos nossos parentes, né? E o que a gente está pensando, tentando fazer agora? Que as estruturas de atendimento emergenciais elas sejam montadas dentro dos territórios indígenas, coisa que a FOIRN está conseguindo fazer no Alto Rio Negro, na parceria com todo mundo. As organizações indígenas lá do Rio Negro, né, Valéria? Para os internautas aqui. Isso, as organizações indígenas conduzidas pela FOIRN, Federação das Organizações Indígenas, né? Então, a gente está tentando fazer isso pela COIAB em todos os territórios, né? E aí, talvez, dialogar com o Sebastião Salgado, nesse momento de dizer, assim, nas fronteiras, né? O Exército poderia ser um grande parceiro, nesse sentido, da gente cuidar os indígenas que estão sendo infectados.
a gente fala, a gente não quer que o nosso povo saia dos territórios para morrer nas cidades, né? Porque há uma outra preocupação em relação a isso, que é morrer e os nossos entes queridos não voltarem para os territórios. É uma coisa assim, impensável. Isso é um sofrimento profundo que vários povos indígenas estão trazendo, né? Os nossos idosos falecidos e ficando lá, as nossas memórias indo embora e não tendo nem direito de voltar, é uma coisa assim que nos faz realmente sofrer nesse processo que a gente está vivendo, né? Então, o cuidado ela tem que ser desde sempre, desde o começo. Nós não podemos deixar que o nosso povo chegue, sejam levadas para as cidades só para morrer. Aí não adianta, né? Que fique nos seus territórios, né? Esse é o momento do desafio que a gente está vivendo, nesse momento que eu queria compartilhar com vocês, assim, de dizer. Também nos ajudem nesse sentido, né? Os diálogos que vocês têm, na medida do possível, colocando essas questões da importância de construir esses espaços de tratamento desde já. Eu queria aproveitar, Valéria, então, que você deu a deixa aí, chamar o Sebastião. Ele, né, citou que ele viajou à Amazônia com a ajuda do Exército. O Exército é uma instituição muito importante na Amazônia, tem seus pelotões de fronteira, né? E também presta serviços sociais, né, para quem mora no entorno. Então, eu queria saber, Sebastião, primeira pergunta, você está em contato com o pessoal do Vale do Javari, que a gente citou aqui? Você sabe como é que está a situação lá? Né? E o que você entende que poderia ser o papel do Exército? Agora, nesse momento, como a Valéria está colocando, de que estamos precisando de cuidados intensivos já em alguns lugares, dado que a doença já chegou onde não deveria chegar. Olha, eu acho que a gente tem que tomar em consideração as instituições. O Exército é uma instituição de um país. O Exército não é uma instituição independente. Ele depende de uma estrutura nacional. O Exército não pode atuar sem um mandato. Ele não tem o direito de atuar sem um mandato, assim reza a Constituição. Então, o Exército Brasileiro é a instituição que opera na Amazônia da maneira mais ampla. É maior que todas as instituições praticamente juntas. Ele tem uma abrangência da Amazônia, ele conhece a Amazônia, ele tem uma presença. São os batalhões de fronteira. É claro que um país tem que proteger a sua soberania, ele exerce essa função. Hoje existem problemas gravíssimos na Amazônia. Você já viu, antes do coronavírus, as violências nas prisões de Manaus, as violências que estão acontecendo hoje no mundo um pouco marginal, que apareceu de uma hora para outra em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, em Tabatinga, é que, com o fim da guerrilha na Colômbia, uma parte da guerrilha se instalou bem próximo à fronteira do Brasil, principalmente na Venezuela. E hoje a produção de droga é uma produção incrível. E todo o comércio, o tráfico de droga, ele saiu, era bem concentrado no Rio de Janeiro, nas grandes cidades do sul do Brasil, ele se transferiu para cidades da Amazônia, porque é um tráfico tão lucrativo, é um tráfico tão terrível. E hoje o Exército tem um pouco essa função, esse momento que nós estamos falando aqui. O Exército está atuando, sim, onde ele pode atuar com assistências, criando hospitais. A Valéria acabou de falar do Alto Rio Negro. Lá em São Gabriel da Cachoeira, eles estão montando estruturas, levando médicos, criando novas estruturas de produção de oxigênio. Eles estão agindo, mas eles precisavam de agir mais. E, para agir mais, eles têm que ter o mandato do governo. Eles têm que ter uma liberação de fundos, tem que ter uma liberação de verbas. Essas verbas são federais. Infelizmente, o problema não é o do Exército. O problema é do governo federal, que não permite. Olha, eu tive trabalhando no território Yanomami em 2018, e naquele momento o Exército Brasileiro estava tirando milhares de garimpeiros do território Yanomami. Ele esvaziou, ele retirou. E hoje, o incentivo do governo atual, eles voltaram. E o Exército não tem esse mandato, essa missão de esvaziar, porque ele não pode ir lá sozinho por ele retirar. É ilegal se ele fizer isso. Então, essas coisas a gente tem que compreender.
eles fazem dentro do sistema de saúde dele, eles têm... Olha, realmente, eu tive, nesses anos todos que eu trabalhei na Amazônia, eu tive uma aproximação muito grande com eles, porque eu tive acesso a territórios da Amazônia que ninguém nunca teve. Quando você vê umas fotografias aéreas da Amazônia, são regiões planas, é um grande planície verde coberta de árvores com um rio que serpenteia no meio. Essa é a visão que a gente tem da Amazônia. A Amazônia, como o território da Valéria, é composto de montanhas maravilhosas. Nós temos mais montanhas na Amazônia do que os Alpes aqui na Europa, mas nós não conhecemos essas montanhas, porque para você ter acesso lá, o acesso é muito difícil. E o Exército tem cantonamento de fronteira próximo nessas regiões, e eu pude fotografar, eu pude me deslocar nessas regiões. Então, o Brasil tem grandes instituições. Olha, a FUNAI, uma grande instituição. A FUNAI está passando por um momento, não é, negativo, mas nós não podemos negar a FUNAI. Nós temos que ver as instituições numa projeção histórica. E a projeção histórica da FUNAI, ela foi colossal, ela será colossal. Nós estamos passando um momento, esse momento eu tenho certeza que é temporário. Nós temos o IBAMA é uma instituição colossal, nós conseguimos transformar 27% do bioma amazônico em território protegido por lei. Hoje, esse governo está incentivando a destruição de parte desses territórios, mas é uma instituição colossal, não é? E quando a gente fala do Exército, o Exército é uma dessas instituições. Você sabia que, do ponto de vista da saúde, o Brasil tem uma instituição fantástica, que é o SUS. O SUS é uma instituição incrível. O que ela precisa de um pouco de recurso que ela não tem, não é isso? A classe dominante brasileira, os ricos brasileiros, pagam uma fortuna porque eles capturam a maioria dos recursos desse país em hospitais privados. Mas, quando você precisa de um hospital real equipado, são os hospitais do SUS que são os bons. Então, eu acho que, olha, o Brasil foi o primeiro país do planeta a erradicar a poliomielite. De todos os países ricos, a Alemanha, a França, o Japão, não conseguiram, o Brasil conseguiu, porque foi o único país do mundo capaz de vacinar todos os seus cidadãos ao mesmo tempo. Nesse momento, nós paralisamos, acabamos com a gente chamava pois é. Então, isso graças a essas instituições brasileiras, a FUNAI, o Exército, a Aeronáutica, que levaram as equipes. Eu trabalhando nessas comunidades indígenas, quando eu voava com o Exército, eu sempre tinha o primeiro aviso, quando eu entrava numa aeronave do Exército, era salgado. Se houver uma necessidade de uma urgência de retirar algum indígena de alguma comunidade, essa é a prioridade número 1. Nós temos que cancelar o seu voo. Eu falei, então, tudo bem, aceitamos e tudo. Então, eu acho que a gente tem que ver as nossas instituições dentro de um todo. E que é esse todo que está sendo esmagado. Esse todo que, nesse momento de um Covid-19, que, olha bem, um país como a Índia, que é um país com uma população de quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. São quase 7 vezes a população do Brasil. Eles estão com muitíssimo menos mortos do que o Brasil, porque o governo indiano trabalhou em prol do povo indiano. Manteve o povo indiano numa quarentena e hoje já está saindo da quarentena com muito poucos mortos. Você vê a Indonésia, que tem uma população maior do que o Brasil, muito mais difícil de administrar, que é um país composto de 13 mil ilhas. A Indonésia está saindo da quarentena com pouquíssimos mortos. E nós, o que está acontecendo? Ontem, nós passamos a ser o terceiro país do mundo com o maior número de mortos. Nós ultrapassamos os mortos da Itália. Na taxa acelerada de mortos que nós estamos indo no Brasil, daqui a 3 dias nós ultrapassamos a Inglaterra, passamos a ser o segundo país do mundo com o número de mortos. Esse governo tem que ser responsável por esse crime contra a humanidade, é crime contra a humanidade que está havendo. Então, nós tínhamos que agir de outra forma. Não é tentar abrir a economia de um país em direção ao lucro, é tentar proteger a sua população. Não é? Olha o exemplo de países ao lado do Brasil, como a Argentina,
outros países com quantidade mínimas de casos fatais, e nós não. Então, eu acho que é isso que nós diríamos que discutir. As instituições estão sendo desmontadas no Brasil. Sebastião, eu queria aqui, a gente está chegando no final, mas eu queria sair um pouco do nosso ar negativo, importante, necessário. A gente tem que, né, ser realista, denunciar o que está acontecendo. É muito grave mesmo. Mas eu queria falar um pouco de coisas bonitas também. Você é um fotógrafo, e fotografou coisas lindas. Você falou muito aí que você sobrevoou a Amazônia com os militares, mas eu sei que você também andou no chão da floresta com os índios. Como é que é essa experiência de percorrer a floresta junto com os olhos dos índios? Olha, eu acabo de fazer uma das coisas mais bonitas que eu fiz na minha vida. E acabo de ter o maior privilégio que uma pessoa podia ter, é de passar praticamente em contínuo 7 anos na Amazônia com as comunidades indígenas. Olha, as comunidades indígenas é uma lição de vida. A primeira vez que eu fui nas comunidades, bem distantes, bem isoladas, eu tinha a impressão que eu ia ter uma comunicação difícil, porque são comunidades muito distantes. Eu falei, como eu chegando de uma comunidade, de um país moderno, uma cidade como Paris, vindo para o Rio de Janeiro, vou chegar, como é que eu vou... Olha, meu amigo, quando eu cheguei lá, eu cheguei na minha casa, eu cheguei na minha comunidade dos humanos. Não existe diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, dos valores essenciais das comunidades indígenas, as mais isoladas da Amazônia, com as partes mais sofisticadas do planeta. Porque o que é essencial na vida? É o amor, não é isso? É a solidariedade, é a relação comunitária. Essa é fabulosa. Olha, não existe violência nas comunidades indígenas. As comunidades indígenas são as comunidades mais democráticas que você possa imaginar. Quando eu vou trabalhar numa comunidade indígena, eu tenho que obter autorização da FUNAI. Mas a FUNAI envia um mensageiro na comunidade indígena e o mensageiro fica vários dias até reunir a comunidade toda. Essa decisão, se eu posso ir ou não trabalhar, é uma decisão comunitária democrática. Todos participam e quando eu chego, todos estão me esperando. Eles sabem que eu vou, sou muito bem recebido, vivo de uma maneira fantástica. Eu realizei um trabalho fotográfico humano, como eu falei há pouco, realizei um trabalho sobre o meio físico da Amazônia, fotografei as montanhas, os rios aéreos que você falou no início da apresentação, e nós estamos preparando um corpo de trabalho imenso. Nós temos uma grande exposição que começará em abril de 2021. Simultaneamente, nós vamos abrir uma exposição em Paris, em São Paulo, no Sesc em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, e em Roma, no Maxi, e no Museu de Ciências de Londres. Nós temos 5 exposições abrindo praticamente simultaneamente, que nós queremos criar uma informação nova da Amazônia. Mostrar essas comunidades de dentro, mostrar esses rios aéreos que são tão importantes, não só para a América Latina, como você falou, mas para manter a taxa de umidade do planeta, para manter essa grande reserva, a maior reserva biológica do planeta. Olha, Amazonas contém umas coisas que a razão do Covid agora foi o quê? Foi a liberação de um vírus, que era um vírus selvagem, que passou para o ser humano. A Amazonas contém, dentro do seu ecossistema, que a maioria ainda é um ecossistema protegido, totalmente protegido, ela contém uma quantidade incrível de vírus que, com a destruição do ecossistema, eles podem começar a ser liberados. E eu te garanto, se tiver 3 vírus como o Codiv que circular ao mesmo tempo, é o fim da espécie humana. Nós desapareceremos. Então, a proteção desse ecossistema é muito importante e a proteção dessas comunidades indígenas. As comunidades indígenas é o início. Eles representam o início da humanidade, eles são a nossa pré-história. Eles existem, a nossa pré-história existe no momento presente. Ela está dentro da floresta amazônica. Quando você sobrevoa o território dos Chiriós,
não é? E você vê aquelas comunidades, elas não estão a horas de isolamento, elas estão a dias, às vezes semanas de isolamento. Você descer o Paru de Oeste para você chegar no Amazonas, você chegar da casa da Valéria até o Amazonas, são semanas de viagem. São descidas, atravessar a cachoeira, pegar a canoa na mão, descer, passar para o outro lado e continuar. Então, olha, é tão bonito, é tão fantástico que a gente quer, com esse conjunto de fotografias, provocar uma discussão, levar a Amazônia para o mundo inteiro para ver se juntos, nós do planeta inteiro, nós protegeremos esse ecossistema e protegeremos essas comunidades indígenas, que é talvez a maior riqueza cultural do mundo, é o conjunto das comunidades indígenas da Amazônia. Com certeza. Então, queria aproveitar, Sebastião, agradecendo você, a gente está chegando já nos nossos minutos finais, queria chamar a Valéria. Valéria, eu queria que primeiro você dissesse para a gente como é que estão os seus parentes lá, né, nas comunidades, se eles estão bem. E eu queria também que você falasse um pouco sobre como que você vê o futuro da Amazônia, dado esse quadro que a gente está falando aqui, e o Sebastião acho que colocou muito bem. Estamos vivendo momentos muito duros, mas eu tenho certeza que são momentos passageiros. Tenho certeza que nós, enquanto sociedade brasileira e mundial, vamos conseguir superar. Como que você enxerga que é essa superação, Valéria? Como que você vê o futuro do Brasil e o futuro do Brasil pelos olhos dos índios? Bom, primeiro falar, né, como eu bem já disse, em relação ao meu povo, né, já há registro, mas o nosso território são muitas comunidades, distante uma de outras, né? Então, assim, tem essa aldeia principal, que é onde o Sebastião esteve, com certeza, né, onde que tem esse pilotão, e nesse lugar que está os registros, os primeiros registros. Há todo um trabalho para que as outras comunidades não venham para a missão nesse momento, né? Então, a gente está muito preocupado com isso, né? Mas, bom, espero que não chegue aos outros lugares, né? Como bem disse o Sebastião, são lugares distantes. A minha família mora numa aldeia há 5 dias da missão, remando. Então, a princípio, eles estão lá resguardados, como todos os outros. E falar do futuro, eu acho que a gente, como povos indígenas, a gente tem sempre muita esperança, né? Porque todo o trabalho que a gente faz é nesse sentido, da valorização, dos cuidados, né? Nessa esperança de que a gente vai continuar, sim, né? Apesar desse momento, do que difícil, né? Os estragos que a gente está vivenciando, passando, elas são profundas, mas nem por isso insuperáveis novamente, né? E assim, nós estamos fazendo, como povos indígenas, a nossa parte nesse sentido. E aí eu convido quem nos assiste também nesse sentido de se somar com a gente, né? Se a gente quer que Amazônia a gente quer, depende da atuação de cada um deles, né? Porque se a gente quer se a gente não quer uma Amazônia para o nosso futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, a gente vai continuar do jeito que a gente está hoje, permitindo que a exploração a qualquer custo avance, né? Mas, se não, eu acho que todos nós temos o papel também de cobrar nossas autoridades. Como a gente falou, o território indígena, bem disse o Raul, é um território dos povos indígenas, do usufruto exclusivo, mas é um bem da União, é um bem da sociedade brasileira, né? O bioma Amazonas é um bem da humanidade, do mundo, ela faz bem para todos nós. Então, a responsabilidade de cuidar é nesse sentido de todos nós. Aí eu digo, inclusive, puxando a questão para dizer assim, eu, às vezes, sinto falta do manifesto das empresas nesse sentido, né?
que são partes importantes nesse processo, mas eles são tão ausentes, né? E, assim, a fala do nosso ministro do Meio Ambiente demonstrou muito isso. Eu creio que não é o que as empresas querem, mas a sua não fala, o seu não manifesto, parece que permite nos entender que eles estão concordando com esse processo da destruição do nosso meio ambiente, dos nossos sistemas, né? É isso, a responsabilidade de manter para frente é de todos nós, mais ou menos, né? Nesse sentido que eu reforço essa ideia. E nós estamos juntos, precisamos do apoio de vocês, né? Nós estamos cuidando dos territórios, e os nossos apoios se somar a essa luta, nessa preservação, né? É o que eu posso dizer assim para vocês. Nós somos o povo que há mais de 500 anos estamos nesse processo sempre, né? Querem nos acabar, mas a gente se reinventa, resiste, e continuamos e continuaremos. É a resistência, Valéria. Olha, te agradeço muito pela participação aqui. Você é uma liderança super importante, nós nos conhecemos já há alguns anos, mulher, indígena, ativista, intelectual indígena também. Quer dizer que estamos, de fato, todos juntos nesse momento, um momento difícil para o Brasil como um todo, para os índios em específico, e nós somos solidários. Sabemos que o futuro do país passa pelo futuro da Amazônia e passa pelo futuro, né, dos povos indígenas. Então, queria que desse suas palavras de despedida, vou passar depois para o Sebastião. E queria lembrar aqui, caso você não faça, né, para os internautas, que a COIAB está fazendo uma campanha também de arrecadação de fundos para ajudar, né, os índios nas aldeias, os índios nas cidades também, acho que isso é importante dizer. Tem vários índios que ficaram presos nas cidades em função da quarentena, sem condições né, de sobreviver, foram fazer um tratamento médico, fazer alguma coisa na cidade e não conseguiram voltar, e a COIAB tem dado um apoio, né, para essas famílias, algumas vezes são famílias inteiras que se deslocam para a cidade, e que, então, é uma forma prática, né, do internauta ajudar, entrar lá no site da COIAB, busca, né, na internet, tem uma campanha, recomendo fortemente que possam ajudar. Então, são palavras finais. Valéria, por favor. Obrigada aí, Raul, né? Você também complementar isso, a importância, o apoio, quando você está nos apoiando, você está garantindo que a gente está mandando, né, garantindo o isolamento social nas barreiras sanitárias, que as famílias possam se manter, né, nos seus territórios, ao mesmo tempo que hoje a nossa prioridade, como eu falei, é a questão da construção dos espaços de atendimento. Hoje, para a gente, isso é prioridade. A sua ajuda, se você fizer isso, você vai estar garantindo de que a gente vai ter mínima estrutura de atendimento para garantir as vidas dentro dos territórios. Eu acho que é isso, nesse sentido, de poder dizer que o apoio, nós como povos indígenas, como foi lembrado, como COIAB, a gente tem feito esse trabalho sem essa distinção do atendimento, do que está os índios na cidade ou os índios que estão nos territórios, porque, afinal, essa doença nos mostrou que esse território ele não é engessado. Esse território, eu que estou aqui nesse momento em Brasília, eu tenho muita vontade de voltar para o mar, né? Se eu tivesse oportunidade, eu iria, né? E assim como todos os outros que estão em outros fora desses seus territórios, o lugar mais seguro para a gente é no território. Então, são essas as situações que a gente está enfrentando. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, né, de compartilhar um pouco o que a gente tem feito e o nosso sofrimento também, e dizer assim, nós estamos juntos e contamos, sim, com o apoio de todos. Obrigada aí, mais uma vez. Obrigado, Valéria. Sebastião, suas palavras finais, que nos dê um pouco de esperança aí também para o nosso futuro, enquanto sociedade. Olha, jamais as comunidades indígenas sofreram tanto como estão sofrendo hoje, mas jamais também elas estiveram tão bem organizadas como elas estão organizadas hoje. Existe uma organização das comunidades indígenas. Toda a informação que vai através do planeta é feita pelas organizações indígenas. Então, eu acho que isso é uma coisa fabulosa. Eles estão se defendendo, eles estão lutando, eles são os principais defensores da causa deles. Eu queria pedir
às pessoas que estejam escutando, aos brasileiros em geral, de fazer um retorno hoje em direção ao planeta. Nós abandonamos o planeta. Nós, morando nas cidades, nós não moramos mais no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, nós não moramos mais no Brasil. Nós somos aliens no nosso planeta. Quem mora em Paris não mora na França. Quem mora em Pequim não mora na China. Então, eu acho que a gente tinha que aproveitar esse drama que a humanidade está vivendo para voltar ao nosso planeta, para respeitar o nosso planeta. O que nós estamos sofrendo hoje com o Covid é uma resposta do planeta ao nosso desrespeito a ele. Eu queria pedir muito aos brasileiros para se voltarem às comunidades indígenas. A origem primeira do Brasil, da nossa raça, se a gente pode dizer que existe uma raça brasileira, ela originou nas comunidades indígenas. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, só chegaram homens. As primeiras mulheres portuguesas chegaram em 1555, 55 anos depois. Chegaram 5 mulheres portuguesas. Os portugueses já tinham centenas de milhares de filhos com mulheres indígenas e portuguesas. A base do Brasil é indígena. Se você pergunta à maioria dos brasileiros qual é a sua origem, ele vai te dizer, eu acho que eu sou de origem italiana, que eu sou de origem alemã, de origem portuguesa, não tem um só que fala que é de origem indígena. Nós somos todos, sem exceção no Brasil, de origem indígena. Então, nós teríamos que voltar às nossas comunidades. Nós tínhamos que respeitar. Como você bem falou, a Valéria bem falou, os territórios indígenas da Amazônia são os melhores protegidos da Amazônia. Eles são melhores protegidos que os parques nacionais da Amazônia. Então, os índios são guardiões de um grande território da União. São territórios de todos nós brasileiros que os indígenas tomam conta. É a maior riqueza que o Brasil tem. Nós teríamos que voltar a essas comunidades, respeitá-las, protegê-las, você entende? E conviver com elas com o maior orgulho de viver com elas. Eu acho que essas as minhas palavras. Bom, então, muito obrigado pelo seu conhecimento, suas histórias, Valéria também. Estamos chegando ao final aqui, então obrigado não só de vocês, mas de todos os internautas. Eu espero que vocês tenham gostado. Para saber mais sobre o WWF Brasil, você pode visitar o nosso site, wwf.org.br, ou seguir a gente aqui no Facebook, no Instagram, no Twitter e no LinkedIn, nas redes sociais. Então, é isso. Uma boa tarde para vocês. Muito obrigado novamente e até logo. Até logo. Obrigado. Até.